Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Meu irmão, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Eu quero agradecer muito a presença dos irmãos aqui ouvindo as mensagens. Eu quero agradecer muito a Deus por tudo, que vocês têm feito, orando e dando apoio. Mas hoje, irmãos, antes de começar, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu tenho procurado buscar a Deus e orar a Deus e pedir ao Senhor que essas mensagens elas sejam para a honra e glória do Senhor. Amém? Tenho pedido a Deus que o Senhor não deixe que eu me exalte, não deixe, Pai amado, que eu peço assim, que, enfim, se um dia esse canal estiver aí com milhares de pessoas, eu não quero ser o bambambam, vamos dizer assim. Mas eu quero que seja para a honra e glória do Senhor. Então eu peço aos irmãos que orem por isso e que vejam o irmão Marcos como um servo de Deus que está trazendo uma mensagem para edificar a vida dele, ou seja, a minha vida e a sua vida. Amém? Então o canal Na Letra da Palavra, ele é um canal que a proposta inicial é trazer pequenas reflexões e diretamente na palavra, que é o que nós temos feito. E sempre anunciando Cristo como Salvador da nossa vida e trazendo algumas reflexões do que Deus quer para nós. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão em Daniel 6, versículos de 10 a 13. Mas antes vamos orar? Deus misericordioso, muito obrigado por estarmos na Tua presença, muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu te peço uma bênção especial na vida de cada um dos participantes, na vida de cada uma das pessoas, Pai, que entram aqui no canal e que ouvem a mensagem. Peço também uma bênção na minha vida, Senhor, na vida da minha família que tem me apoiado e me ajudado. Pai, e te agradecer, Pai, porque o Senhor tem me permitido estar aqui mais uma vez. Eu te louvo, Pai amado, e peço pelo teu povo na face da terra, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Em Daniel 6, de 10 ao 13, nós temos os seguintes versículos. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas e não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Ou seja, eles foram ali no intuito mesmo de denunciar Daniel. Irmãos, quem faz a leitura, se você ainda não fez, você pode fazer, desde o início do capítulo 6, vai entender que isso aqui na verdade foi uma cilada. Certo? Foi uma cilada para que o rei pudesse punir Daniel, condenar Daniel a alguma coisa. Como assim, Marcos? Eu vou sintetizar a história para que vocês possam entender. Quando o inimigo quer aprontar para cima de um servo de Deus e vê que aquela pessoa é um servo de Deus leal, um verdadeiro filho de Deus, verdadeiro servo de Deus, ele não encontra maneira, não encontra meio de condenar aquela pessoa, entendeu? Então ele precisa criar uma situação. Foi exatamente o que aconteceu aqui.
Eu vou falar assim a grosso modo, tá bem comum para que você possa entender. Daniel, ele era um exilado, né? Ele era cativo de Judá e ele estava ali no reinado da Babilônia, certo? E Daniel, ele sempre foi uma pessoa serva de Deus, mas que sabia o lugar dele, tá? Então, assim, Daniel é um excelente exemplo, por exemplo, é um excelente exemplo de um cristão que ele sabe que ele deve obedecer a Deus, mas que ele também vive num sistema do mundo e que ele precisa dar o melhor dele aqui também. Então, por exemplo, nós temos uma autoridade constituída, um presidente da República, e nós, por ele ser autoridade constituída, nós também devemos obedecer às leis, às ordens. Nós não vamos adorar o presidente. O presidente ou o candidato tem que adorar ele. Não, de jeito nenhum. Só a Deus adorarás. Só a Deus prestarás culto. Ok? Mas aquele homem foi constituído. Ou seja, aquele homem é uma autoridade. E nós, como cristãos, nós devemos, entendendo como servos de Deus, nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos nos abster das críticas e etc. Eu estou usando como exemplo. Daniel era um servo real, um funcionário dos reis da Babilônia e um excelente funcionário. Entendeu? Um excelente funcionário. Não tinha o que questionar sobre Daniel. Ele fazia e fazia bem o serviço dele. Né? Então, esses homens foram fuçar a vida de Daniel e viram que Daniel não tinha. Daniel não roubava o rei. Daniel não fazia coisas erradas. Daniel não enganava. Daniel era leal. Daniel vai estar tudo ali no início. Entendeu? E aí eles pensaram, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque eles tinham inveja de Daniel. Eles tinham inveja de Daniel porque o rei gostava mais de Daniel do que dos próprios funcionários ali do império mesmo. Entendeu? Colocando inclusive Daniel sobre eles, ou seja, Daniel coordenava eles. Ou seja, para você ver como Daniel é um exemplo de um excelente funcionário. Então eles resolvem fazer o seguinte: já que Daniel não deve nada e não tem nada que possa desaboná-lo, vamos criar uma situação. Então, se você observar no início, você vai ver que eles convenceram o rei. Naquela época, né, e se brincar ainda hoje em alguns países por aí, alguns tipos de governo, os reis eles eram assim, manda-desmanda, entendeu? Então, eles muitas vezes tinham essas coisas de criar estátuas, de vão ter que me adorar, eles se sentiam deuses também. E eles convenceram o rei, eu estou falando por cima, nosso tempo aqui é escasso, tá? Eles convenceram o rei que durante 30 dias ninguém poderia adorar nenhum tipo de Deus, seja divino ou seja humano. Se você observar aqui, ó, divino ou humano, exceto o rei, tá? Somente o rei deveria ser adorado. Mas Daniel tinha uma rotina. Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Lá na casa dele. Ou seja, Daniel era um servo de Deus. Daniel obedecia ao rei. Daniel era um excelente funcionário do império. Mas Daniel também era servo de Deus. Você pode ser os dois. E aí começa aqui o primeiro detalhe importante. Daniel era servo do rei. Era até amigo, né? A gente vê aqui no 14 que o rei ficou angustiado quando ficou sabendo que a pessoa que tinha desobedecido o rei era justamente Daniel. Entendeu? Ele era até amigo do rei. O rei gostava muito dele, né? Mas aí, irmãos, nós aprendemos a primeira lição importante aqui. Você não pode desobedecer a Deus para obedecer o homem. Pode ser o rei que for. Pode ser o governo que for. Deus tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia diz que não é possível adorar a 2 senhores. Por quê? Porque você vai findar deixando um de lado. Perdão.
E se nós observarmos do jeito que a Terra está, como as coisas são mundanas e como o ser humano ele é fraco, com certeza ele vai deixar Deus de lado e vai dar lugar às coisas do mundo, vai dar lugar ao diabo. Tá? Então, a cadeira de Deus, o local que Deus tem que estar na sua vida é único, é dele, é para ele. Ele tem que ser o centro na sua vida. E agora eu convido você a pensar e a refletir. Será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Daniel, quando soube que a lei foi assinada, ele soube que a lei tinha sido assinada ali no 10, ele foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto do andar de cima com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele orava por Jerusalém, né? Ele orou as 3 vezes ao dia e dava graças a Deus. Ou seja, ele não mudou a rotina dele. Ele poderia ter dito, mas Senhor, é só 30 dias. Jeová, né? Pai eterno, é só 30 dias, me dá um desconto. Não. Irmãos, nós não podemos brincar de adorar a Deus. Nós que aceitamos Jesus, nós não devemos brincar de ser cristão. Ser cristão não é para o momento fácil. Ser cristão é para todos os momentos. Não abandone a sua vida cristã por qualquer coisa. Aliás, não abandone por coisa nenhuma. Certo? Lembro aqui, quando Jesus foi orar antes da crucificação, e Jesus disse assim, ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós vemos que não foi possível. Jesus foi crucificado. Sabe, Jesus não brincou na crucificação. Jesus não desistiu. Jesus não foi fraco. Jesus não se desviou daquilo. Jesus não questionou um só momento. Meu pai, mas você vai fazer isso comigo mesmo? Não. Ele pediu gentilmente se fosse possível. Meu filho, não é possível. Amém. Vamos lá. Entendeu? Por que nós, cristãos, temos que abrir mão para as coisas do mundo? Por que nós, cristãos, abrimos mão do nosso Deus, muitas vezes, para as coisas do mundo? Irmãos, o Senhor me desperta a falar isso, porque existe muita gente por aí abrindo mão das coisas de Deus por qualquer coisa. Observa, Daniel não abriu mão e foi parar na cova dos leões. O texto aqui, se você continuar lendo, você vai ver que ele foi parar na cova dos leões. Mas, o que aconteceu lá na cova dos leões? O Senhor fechou a boca dos leões e Daniel saiu novamente ileso, sem nenhum arranhão, sem nenhuma mancha, né? Sem nenhuma marca de briga ou de defesa ou qualquer coisa. Se você continuar lendo, a gente não vai ler o texto todo, mas você vai observar isso. E o rei, vendo que foi uma cilada para Daniel, pegou aqueles outros homens e jogou na cova dos leões. E lá os leões devoraram aqueles homens, né? Os leões estavam famintos há muitos dias, mas não tocaram em Daniel. Daniel sentou ali com eles e o anjo do Senhor não deixou que eles tocassem em Daniel. Escute, aqui eu tenho mais uma mensagem para você. Deus quer de você coragem. Deus quer de mim coragem. Você, servo de Deus, precisa ser corajoso. Você precisa ser corajoso. E Marcos, eu preciso de coragem para quê? Para cumprir o querer de Deus na sua vida. Você não aceitou Jesus só para ir para a igreja e sentar no banco. Você não aceitou Jesus só para dizer que é evangélico. Você aceitou Jesus para estar em plena atividade nas funções que o Rei dos Reis tem para você. E Deus tem funções no reino. Por que Deus tem função no reino, Marcos, para todos nós? Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus não quer desocupado. Deus não quer preguiçoso. Tem até uma musiquinha, né, da EBD. Vai ter com a formiga o preguiçoso, tem.
Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer pessoas atuantes. Deus quer pessoas que sejam pacíficas. Deus quer pessoas que consigam conviver com o sistema do mundo e mesmo assim serem separados para Ele, para o próprio Deus. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de todos nós. E foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. Escute, cuidado. Muitas vezes você está na igreja há anos e muitos anos e você vai e fica ali, mas é só uma rotina. Existe um hino muito bonito que fala assim, ó, estar aqui na igreja, né? Estar aqui não é coisa qualquer, estou aqui porque meu Cristo quer, né? E o salmista, se não me engano é o salmista, ele fala assim, ó, melhor do que qualquer outro lugar do mundo, do que qualquer outra parte mil é estar na presença do Senhor. É estar ali, ó, adorando, servindo a Deus, é participar. Essa mensagem é para todos nós. Você tem recursos, você pode participar. Eu posso participar gravando um vídeo, mandando uma mensagem para um irmão, um versículo, ou participando de atividades na igreja. Você precisa ser atuante. Irmãos, eu tenho orado e tenho pedido a Deus, Senhor, meu primeiro ministério é a minha família. O primeiro ministério do cristão é a família dele. Eu estou procurando sempre ser atuante aqui em minha família, mas eu espero que o Senhor cuide e que o Senhor me dê novos planos também para que eu seja atuante lá fora. E eu não estou falando isso aqui para você poder olhar e dizer assim, nossa, o irmão Marcos é uma pessoa maravilhosa. Longe de mim, por favor, não faça isso. É o nosso dever como cristão. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero que você reflita nessa mensagem, que você reflita nessa palavra. Leia o capítulo inteiro, reflita. Entende? Que foi nessa passagem foi o que eu tirei para nós. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fim e estamos brincando de ser cristãos. Muitas pessoas estão assim. Muitas mesmo. Não brinque de ser cristão. Porque vai chegar o dia em que o Senhor vai acertar as contas com cada um de nós. Não brinque de ser cristão. A Bíblia diz, ai daquele que sente o peso da mão de Deus. Sabe? E Deus é amor, é verdade. Mas Ele também é justiça. Então, eu peço a você que faça uma reflexão e que você possa analisar como está a sua vida. E se algo desabona o Senhor, busque uma igreja. Se você percebe que algo está desabonando, busque o seu pastor. Você que já é cristão. Se você não é cristão e essa palavra tocou o seu coração, você pode aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida também. Procure uma igreja cristã verdadeira, uma igreja que professa a verdadeira palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, estou à porta e bato. Talvez esse vídeo seja uma forma do Senhor falar, olha meu filho, eu estou à porta e estou batendo. Porque querendo ou não, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é penetrante. Eu confio nisso. Ela penetra em minha vida. Ela mudou a minha história. Pode mudar a sua também. Louvado seja Deus. Vamos orar? Deus misericordioso, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Nós estamos aqui indo para a segunda semana, Senhor, de gravação dessas mensagens. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa cuidar, Pai amado, possa cuidar de nós, de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, deste que vos fala, Pai, e que nós possamos, Pai, ser mais atuantes no Teu serviço, ser mais atuantes na Tua obra, Pai, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor não esquece de nenhum de nós, de nenhuma ação. Tudo que nós fazemos em prol do Teu reino, o Senhor lembra de nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por mais essa semana, Pai amado. Que o Senhor possa
nos dá força no final de semana e que nós possamos nos organizar, Senhor, para que segunda-feira da semana que vem nós possamos postar mais uma mensagem e que o Senhor possa falar, Senhor, através do teu servo. Louvado seja o teu nome, essa é a oração que faço e te agradeço pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, muito obrigado por esse momento que nós estamos juntos aqui, tá bom? E eu quero agradecer a você, que você possa divulgar o link do canal, certo? Porque assim, é importante que as pessoas possam ouvir a mensagem do Senhor, tá? Então, se o Senhor tocar no seu coração para que você divulgue alguém, não se acanhe. Faça, cumpra a sua função como cristão. E se porventura aquela pessoa não gostar, ou falar, para que eu quero ver isso? É porque, meu irmão, ore por ela, mas muitas vezes a gente quer fazer amizade com alguém que nem merece a nossa amizade. Vocês me perdoem, mas isso também é uma verdade. Mas não deixe, não siga como Daniel seguiu. Não se enfraqueça por qualquer coisa desse mundo, por vergonha ou coisa parecida. Amém? Que o Senhor esteja com cada um de nós e até segunda-feira. Um abraço a todos.